Erik ten Hag, no centro da discussão mais uma vez. Eu tenho certeza que tem muita gente esperando. E agora? O ten Hag tinha razão? Não tinha razão? Sério, vocês ainda estão nessa página Cristiano Ronaldo no Manchester United? É sério? É sério? Tá bom. Vamos falar dessa eliminação do United que conseguiu a façanha de ser o lanterna de um grupo que tinha Copenhague, todo respeito, tá? E Galatasaray. Aliás, o Copenhague merece respeito mesmo. Ainda deu uma gelada de graça para todo mundo ontem no estádio para comemorar a classificação para as oitavas de final da Champions. Aplaudo de pé. 15 gols sofridos, uma das piores defesas da Champions, num grupo que tinha Copenhague e Galatasaray. Todos estão de parabéns, inclusive o senhor Erik ten Hag. Vai ser assunto no vídeo aqui. Mas olha, esse buraco é mais embaixo. Não é que o ten Hag não tenha responsabilidade, não. Ele tem, e bastante, tá? Mas o buraco é mais embaixo. Vamos falar desse Manchester United, que historicamente não é isso que a gente tem visto nos últimos anos, mas tem sido. Esse tem sido o novo padrão do Manchester United. Vamos lá! Já deu aquele like? Já se inscreveu? Beleza? Ativou o sininho? Faz o seguinte, dá uma olhadinha nas cotações da Champions hoje no Aposta Ganha. Eu vou narrar esse Newcastle e Milan. Para mim, o Newcastle ganha o jogo e aí fica na dependência do que o PSG vai fazer lá na Alemanha. Vou narrar esse jogo hoje às 5 da tarde e você pode fazer a sua fezinha aí agora, na última quarta de Champions do ano. Todas as cotações disponíveis no Aposta Ganha. O link está nos comentários do vídeo. Clica lá, cadastra, faz a sua fezinha. Você pode se dar bem nesse fim de ano. Segundo recado, atenção, é nessa semana a live sobre inteligência artificial. Você quer aprender sobre isso? Já ouviu falar muito, mas ainda não está dominando esse assunto? Você precisa dominar esse assunto. Vai mexer com as profissões, já está mexendo, não é o futuro, é o agora. Quer um 2024 melhor? Fazer dinheiro com inteligência artificial, porque 2023 foi ruim para muita gente. Vamos salvar esse 2024? Não vai ser uma maneira, não. Para mais de 50 formas de fazer dinheiro com a inteligência artificial trabalhando para você. Se interessou? Clica no link que eu deixo no primeiro comentário do vídeo. Entra no grupo. Você só vai fazer isso. O resto é com a gente. Entra no grupo e a gente vai te avisar dessa aula aberta imperdível, tá bom? Tá no primeiro comentário do vídeo o link. Entra lá agora. Bom, gente... O Manchester United hoje passa por um processo de enfraquecimento. Eu acho que apequenamento para um clube dessa expressão, para o maior vencedor da Inglaterra, para um clube tricampeão europeu, enfim, apequenamento é um processo mais profundo e mais duradouro. O Manchester United continua sendo um grande. E a grandeza você mede não só na quantidade de títulos, mas na repercussão, nos números, na audiência, né, em tudo que aquele clube representa, o quanto ele movimenta o debate, o quanto ele gera de discussão, de opinião. Esse posto o Manchester United ainda ocupa, mas isso não é imutável, tá? Eu sempre digo isso. Essa prateleira, essa hierarquia de grandes, médios, pequenos, ela pode se alterar a qualquer momento, porém, não são alterações tão rápidas assim, principalmente do grande que vai perdendo espaço. O menor que injeta dinheiro, encurta, né, esse caminho, pega o atalho e começa a empilhar títulos, é uma subida de tamanho mais rápida do que o gigantão que tá lá e aí ele dá uma tropeçada aqui, mas repara, né? Ele é gigante, né? Ele dá uma tropeçada, mas é um negócio lento, assim. Aí dá outra tropeçada pro outro lado, sabe? Mas ele tá lá ainda. Mas o Manchester United, naturalmente, obviamente, você pega... É uma análise objetiva. Nós estamos falando dos 10 anos pós Alex Ferguson. O Manchester United vive um momento de declínio. Se você observar a trajetória do United pós-Ferguson em Champions, nós estamos falando aí de 10 anos em que o United ficou fora da Champions em 4 ocasiões. Nós estamos falando das últimas 7 Champions de um United que caiu 3 vezes na fase de grupos, já contando com a queda confirmada, consumada ontem. Um United que, ok, aí fez um brilhareco aqui na Europa League, outro ali, mas isso é muito pouco. Um Manchester United que viu Klopp e Guardiola fazerem excelentes trabalhos em Liverpool e Manchester City, conquistando troféus, conquistando a Europa, dominando a Premier League, e ele estagnado. E ele numa rotação constante de técnicos.
Olha quanta gente passou. É Moyes, é Mourinho, é Solskjaer, é o Rangnick, Ten Hag agora que tá numa corda bamba. Olha quanta gente passou e você não vê uma identidade no Manchester United. O Manchester United hoje ele é um clube perdido. E assim, era esperado que em algum grau, durante algum período, isso acontecesse pós-Ferguson. Eu acho que era. Estamos falando de uma lenda. Estamos falando de um cara que viveu uma das fases mais inacreditáveis de um clube de futebol em todos os tempos. É uma história com poucos paralelos no futebol. Agora, não pode ser tão duradouro. Isso não pode se estender por uma década ou por mais de uma década, como caminha para se estender agora. A primeira década foi perdida. A segunda década pós-Ferguson começa muito mal. E é algo que precisa ser estancado. É uma sangria, como gosto de dizer, que precisa ser estancada. E agora, no momento em que o clube está passando por uma iminente troca de comando, de bastão, a esperança de que isso se resolva, de que essa sangria se estanque no curto prazo, ela diminui. Porque quem está hoje lá, manda, mas não manda tanto. Daqui a pouco já não está mandando mais. Quem vai mandar ainda precisa passar por todo o trâmite burocrático, todo o processo para finalização desse acordo e assumir o clube de vez. Enquanto isso, cara, a Champions está aí, já não está mais, a Premier League está aí, as Copas estão aí, a vida está seguindo. E as frustrações estão se acumulando e os resultados negativos estão se multiplicando. Então, é um barco à deriva. Manchester United hoje é um barco à deriva. Para onde vai, não sabemos. O que faz o torcedor do Manchester United, pelo que ele torce agora, o torcedor do Manchester United reza agora para que, a partir do momento em que esse clube tenha uma nova gestão, que pelo menos o barco pode ser até lenta a chegada, mas que ele chegue no lugar onde se espera. Que ele pelo menos parta rumo à direção correta, não rumo ao abismo. Hoje ele está ali no meio, ele pode ir para qualquer lugar. E hoje me parece que os ventos estão levando ele mais para o abismo do que para o ponto que se imagina, para um ponto de retomada, para um ponto de estabilização, para um ponto de recuperação do status que o Manchester United sempre teve ao longo da sua história. Pelo menos nessa história que eu acompanho, e eu passei a viver, narrar, cobrir o Manchester United na era Ferguson, o Manchester United sempre foi um clube vencedor. Hoje, o Manchester United cai numa fase de grupos da Champions e não causa mais choque nas pessoas. Esse é um dos sinais que reforçam aquela nossa percepção da perda de relevância, né? Olha, do declínio. Tá aí. Caiu de novo na fase de grupos da Champions, né? Ou então ficou fora de 4 Champions nos últimos 10 anos. É isso mesmo, né? O Manchester United hoje é isso aí, e isso é muito perigoso. Uma instituição que se acostume com isso é uma grande armadilha. E num cenário que é o mais complexo de todas as principais ligas europeias. Um cenário onde não tem bobo. No cenário onde na Premier League todo mundo tem dinheiro. No cenário onde o Brighton é competitivo, o Newcastle agora tem um dono rico, o Bournemouth vai lá e enfia 3, e aí você pode citar vários outros. Com condição de incomodar, com condição de contratar, com condição de fazer bons campeonatos, com condição de tirar pontos do Manchester United. Isso você não vê nesse nível tão alto em nenhuma outra grande liga do mundo. Só na Inglaterra, justamente onde está o Manchester United. Então o momento é bem delicado. Acho que a grande causa disso é essa falta de comando que o Manchester United tem, essa falta de uma identidade. O clube hoje está perdido. Acho que você não pode ignorar as lesões e as falhas individuais de alguns jogadores do Manchester United. Então você tem jogadores... O Onana, por exemplo, comprometeu demais a campanha do United nessa Champions. O Rashford ficou abaixo em vários jogos. O Martial teve jogo que entrou e é como se o Manchester United tivesse um jogador a menos. O Antony, em 17 jogos na temporada, não tem um único gol e uma única assistência. O jogador custou 100 milhões. E eu vou falar do Ten Hag no final do vídeo. Porque o Ten Hag tem responsabilidade na montagem, nas escolhas, na grana que gastou e nas decisões de dia a dia que não estão funcionando. Mas estou fazendo uma análise primeiro individual aqui de jogadores que estão muito abaixo. O Varane não jogava desde outubro. Por quê? Porque o Ten Hag não confiava.
O Ten Hag precisou colocar improvisado o lateral esquerdo na zaga do fim de semana, tomando bola aérea a todo instante e deixando o Varane no banco. Você questiona a decisão? Eu acho que naquele momento faltou leitura ao Ten Hag. Mas ele tem os motivos para não colocar o cara desde o final de outubro. Não vinha correspondendo. E a lista é longa. Posso falar de vários outros jogadores. Garnacho, não sei se eu já citei. A atuação do Garnacho ontem, principalmente no segundo tempo, é uma coisa constrangedora para um jogador de nível Manchester United. Então você tem performances individuais muito ruins, jogadores que hoje não justificam uma titularidade, uma continuidade, uma aposta. O McTominay, com todo respeito ao Ten Hag, mas por que tanta insistência do McTominay? Então, tem jogadores que não estão rendendo, tem muito jogador fora. Você quer ter uma ideia? Peguei aqui a lista de possíveis ausências para o fim de semana contra o Liverpool. Na soma, o United pode ter até 13 jogadores indisponíveis para o clássico em Anfield contra o líder da Premier League. Só isso. Outro dia o United foi lá, tomou 7. Então ele pode não ter Rashford e Martial de novo, doentes, ficaram fora do jogo de ontem, nem viajaram, né? nem estavam relacionados. O jogo foi em Manchester. Luke Shaw saiu no intervalo ontem, aparentemente machucado. Maguire saiu no segundo tempo machucado, problema na virilha, colocando a mão na virilha. Aí já não tem Lindelof, Mason Mount, Bruno Fernandes está suspenso para esse jogo do fim de semana. Não vai ter o Lisandro Martinez, não tem o Malásia, não tem o Eriksen. Casemiro continua se recuperando. Sancho entrou em rota de colisão. Olha quanto jogador indisponível. Isso ferra qualquer trabalho. Então, falhas individuais em sequência e um número alto de indisponibilidades ferram qualquer trabalho. Isso dificulta. Não estamos falando de um baita elenco, né? Você quer ver o banco do United ontem? Foi a primeira coisa que me chamou a atenção quando entrou a escalação do United na tela, na transmissão, e eu lendo ali os titulares e tal, aí do lado esquerdo a UEFA sempre coloca os reservas. Falei, gente, olha esse banco do United. O banco do United ontem tinha lá os dois goleiros, o Baindir e o Heaton, aí tinha Reguilhon, Pelistri, Wan-Bissaka, Evans, que teve que entrar, machucou o Maguire, a opção era o Evans, um zagueiro de 35 anos, um zagueiro que estava lá encostado. Evans, precisou entrar. Tinha entrado até no fim de semana também uns minutinhos lá contra o Bournemouth. O Mainu, que é um garoto de 18 anos, que teve que entrar no finalzinho do jogo. Gore, Mabry e Hugill. Esse era o banco do Manchester United ontem. Onde você acha que um clube, uma equipe com esse banco vai chegar na Liga dos Campeões da Europa? Como encarar o Bayern de Munique com isso aqui disponível? É muito pouco. Então as lesões também estão dificultando a vida do Erik ten Hag. Ok? Ok. Mas esse vídeo não passará pano para o técnico do Manchester United. A primeira coisa que vai ser dita aqui sobre o Ten Hag e sobre o título do vídeo. Toda vez que o Erik ten Hag fracassa no Manchester United, vai mal, os fãs do Cristiano Ronaldo lembram da decisão de dispensar o português, de não contar com o português, de deixar o português do banco na temporada anterior. Uma decisão que naquele momento fazia sentido. O Cristiano Ronaldo não quis entender o papel que seria dado a ele no time, um papel de um reserva que entraria pontualmente, de que supriria ali necessidades esporádicas do time. Saiu, muita gente na época não entendeu a decisão. Eu acho que é uma decisão que diz muito mais sobre comportamento do que sobre aproveitamento em campo, do que minutagem. Porque o Cristiano Ronaldo lidou mal com a situação da perda de protagonismo. O Cristiano Ronaldo não cogita a mais remota possibilidade de ser um reserva de luxo em alguma equipe da Europa. Ele não cogita essa possibilidade. E tá tudo bem, é o direito dele. Só que ele vai para entrevista, ele vai com o Piers Morgan, ele detona o ambiente do clube, ele fala das estruturas, ele lava roupa suja em público, roupa que tem que ser lavada dentro de casa, ele faz questão de lavar em público, ele faz questão de deteriorar um ambiente que já tinha ficado ruim. Chuta o balde. Só que o que acontece depois que ele sai? O Manchester United é campeão da Copa da Liga Inglesa, ganha do Newcastle na decisão, com o gol do Casemiro e um gol do Rashford, e o Manchester United é terceiro colocado na Premier League, numa dificílima Premier League, com 8 pontos de vantagem para o Liverpool, que foi o quinto colocado. Ou seja, o Manchester United do Ten Hag classificou para a Champions com segurança, com 8 pontos de distância para o primeiro time fora do G4. Pós saída do Cristiano Ronaldo. Falar disso agora, nessa temporada, num outro contexto, com outros jogadores, com contratações que chegaram, depois do time ter tido sucesso
imediatamente após a saída do Cristiano Ronaldo, é só viuvez. É só isso. É viúva do Cristiano Ronaldo e beleza, né? Os fã-clubes, as páginas dedicadas, tá tudo bem. Mas a decisão do Erik ten Hag fazia sentido. O que não fazia sentido era o comportamento do Cristiano Ronaldo. O que não fazia sentido é o cara se recusar a entrar. O que não faz sentido é o cara fazer beicinho e sair do estádio antes do jogo terminar. Isso não faz sentido. E as pessoas que lembram, o Cristiano Ronaldo era o problema, as pessoas se esquecem de tudo que o Cristiano Ronaldo fez de errado naquele período. De como ele também deu margem para que o Ten Hag não quisesse mais no elenco, não quisesse mais no dia a dia. E o time termina em terceiro na Premier League e é campeão da Copa da Liga Inglesa. Tudo depois da saída do Cristiano Ronaldo. Então, para mim, esse capítulo está mais do que superado. Jorge, o Ten Hag tinha razão, né? Tinha. Tinha bastante. Separemos esse momento. Estamos falando de uma outra temporada. O tempo passou, o Cristiano Ronaldo está sendo feliz lá na Arábia. O mercado europeu confirmou que o Ten Hag tinha razão, de que não dava para imaginar o Cristiano Ronaldo competitivo em alto nível, titular absoluto de um time de Premier League, tanto que nenhum outro time na Europa pegou. Nem de Premier League, nem de Bundesliga, nem de Ligue 1, nem de Série A italiana, nem da Liga Portuguesa, de ninguém. E aí ele foi parar na Arábia Saudita, lembrando que ele foi oferecido a vários clubes. E dirigentes de clubes europeus, isso não foi só coisa que saiu da boca de jornalista, não. Teve dirigente de clube europeu dizendo, pois é, ligaram para cá, ofereceram e a gente não quis. Então, a verdade é essa, trabalhemos com ela. Você pode espumar, pode fazer beicinho, pode ficar com raivinha, mas essa é a verdade. Erik ten Hag, naquele episódio, tinha razão. Agora, seguiu a temporada. Veio a próxima temporada, veio o desafio de Champions. E aí a gente tem que analisar o que tem sido feito nesta temporada por Erik ten Hag. Assim como o Manchester United hoje me parece um clube perdido, o Erik ten Hag também me parece um treinador perdido. E algumas decisões que não se justificam, você improvisar um zagueiro na lateral esquerda, você insistir no McTominay e várias outras, mas não só as decisões de campo. Antes disso, você tem decisões de investimento, e o Ten Hag é o manager, né? A gente sabe como funciona isso na Europa, ele indica. Muito dinheiro gasto em jogadores que não estão rendendo. Falei do Antony aqui, que não tem nenhum gol, nenhuma assistência nessa temporada. Se você pegar o final da temporada passada, são 25 jogos em que o Antony está zerado das estatísticas. Sabe quanto custou o Antony? 100 pau. Quem avalizou? Erik ten Hag. Sabe quanto custou o Mason Mount? 50 milhões. 55 milhões, para ser mais preciso. Ou 60 milhões de libras. Tem a diferença lá da libra pro 60 milhões. O Mason Mount. E não rende. O Onaná, aí vamos falar, o Onaná custou 50 pau também. E olha o que o Onaná tá fazendo. Mas o Onaná foi o melhor goleiro da última Champions. Para mim, agora, a gente tem que olhar no caso a caso, né? 100 milhões pelo Antony, uma loucura. Foi uma loucura. E está se comprovando, porque o Antony não está entregando. Começou bem ontem, dando caneta, aprontando uma correria na ponta direita, depois mingou. Como todo time. 50 no Onaná, não acho que tenha sido loucura. Estamos falando do melhor goleiro da última Champions. Esse cara se valorizou. 80 milhões no Højlund é um atacante jovem, promissor. Ontem extremamente sacrificado pela proposta de jogo do Manchester United. Não chegava uma bola no Højlund. O que chegava no Højlund era a bola quebrada, distante da área, onde ele tentava ali fazer um pivô, uma escorada. Não tinha jogadores se aproximando e ainda tinha o Upamecano fungando no cangote dele o jogo todo. Um jogador mais forte fisicamente e muito técnico. Um zagueiraço. O Upamecano é um zagueiraço. E ganhou todas do Højlund, um jogo inteiro. É um menino. É uma aposta. Cara, 80 milhões é muito dinheiro. 70 do Casemiro é um jogador vencedor. Cara que fez história no Real Madrid. Mas a idade e o aspecto físico, isso tudo foi bem avaliado na hora de pagar 70 milhões do Casemiro? Então você tem decisões do Ten Hag de contratações questionadas. Ele apostou em alguns caras e apostou caro. Alguns deles aqui, como eu disse, bem caros. E muitos aí não estão rendendo. Muitos aí não estão conseguindo nem jogar, nem estar à disposição. Além das decisões no campo, além de tomadas de decisão que são muito discutíveis,
E a postura do time, que é responsabilidade do jogador e responsabilidade do treinador. O time não tem senso de urgência. O Bayern de Munique jogou ontem em ritmo de treino. O Bayern de Munique não fez força para ganhar dentro de Old Trafford. A diferença técnica enorme. Não são times da mesma prateleira hoje. A verdade é essa. A diferença física foi outra coisa que me assustou. Tinha hora que era jogador do Bayern disputando espaço com o jogador do Manchester United, parecia profissional contra menino. E não é para ser assim, porque nós estamos falando de um Manchester United que joga Premier League. Postura, nem se fala. Time precisando fazer um gol, o resultado na Dinamarca estava servindo durante o primeiro tempo e durante uma parte do segundo, e o Manchester United sem criar nada. Defesa que o Neuer fez no jogo, um chute do Luke Shaw do meio da rua, que ele deu um soco pro alto e só, ali na metadezinha do primeiro tempo. Essas questões são também de responsabilidade do treinador. Não dá para passar pano pro Erik ten Hag. Agora, demitir vai ser a solução? Olha quantos, eu já citei no vídeo, olha quantos treinadores o Manchester United demitiu nos últimos tempos. Ten Hag vai ser mais um? Vai chegar alguém com varinha de condão para resolver tudo isso? Eu acho que não. Eu acho que o Manchester United precisa ter um norte. E eu acho que o Ten Hag tem ferramentas, me parece ser um treinador capaz de fazer um trabalho melhor do que vem fazendo nesse momento. Mas nesse momento o trabalho não é bom. Esse é o pior momento do trabalho do Ten Hag, que nada tem a ver com a dispensa do Cristiano Ronaldo, porque isso já passou faz tempo e logo depois do Cristiano Ronaldo ele foi terceiro colocado da Premier League. Aliás, no mês passado o Ten Hag foi eleito o melhor treinador do mês da Premier League. É a prova, para mim, de que o Ten Hag tem condições de tirar o time desse buraco, mas ele não está conseguindo fazer isso de forma constante. Os desfalques também estão atrapalhando. Hoje ele tem um argumento. Quando todos esses jogadores ficarem disponíveis, nós vamos estar aí virando metade de temporada, vai vir Boxing Day, não sei se até... Boxing Day é depois de amanhã, né? Faltam 2 semanas. Até lá não vai estar todo mundo recuperado. Mas o United não vai ter mais Champions, não tem Europa League, não tem tantas distrações assim. O foco é na Premier League. E as Copas Nacionais. Mas o foco é Premier League. Daqui em diante. E o Ten Hag vai ter mais espaço de calendário, mais espaço para recuperar jogadores e um foco total dentro do que importa, que é salvar a temporada do United dentro da Premier League. Agora, a cobrança vai ficar maior. Quando ele tiver mais peças à disposição, não sei o que o United vai fazer na janela de janeiro, mas eu estou falando só da recuperação desses caras aqui que estão fora. Quando ele tiver mais peças à disposição e o calendário menos inchado, mais folgado, a cobrança vai ter que aumentar, e tem que aumentar, para cima do Erik ten Hag. Nesse momento, ele está no olho do furacão. Não acho que trocar vai resolver. Eu não demitiria, honestamente. O Manchester United está há 10 anos fazendo isso, e não resolve nada. Primeiro que o Manchester United precisa ter é um norte. Resolver logo essa questão do comando do clube, passar logo para as mãos de quem vai assumir e tocar esse novo trabalho imediatamente. Porque o Manchester United já jogou uma década fora, a primeira década pós-Ferguson, e está caminhando para jogar a segunda década pós-Ferguson no lixo também. Tem que correr. Nesse momento, o que o Manchester United tem é uma corrida contra o tempo para se salvar. Para salvar pelo menos esse próximo período de 10 anos que está se iniciando. É o que eu penso do momento do United. É bem complexo. Muito mais complexo do que uma simples troca de técnico. O que você pensa? Deixa nos comentários, like do vídeo se você ficou até o final. Nos vemos hoje em Newcastle e Milan. Premier League não vai ter o United, mas pode ter o Newcastle nas oitavas. Ele tem que ganhar o jogo e secar o PSG. Então hoje é jogo para ficar em 2 telas ali, fazendo continha, secando, torcendo, tarde de emoção. E eu narro esse jogo na HBO Max a partir das 4h45 da tarde, exclusivo. Juízo, tchau.